Queridos, peço que desde já você abra a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 32. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículo 32. A gente vai ler o versículo 32, depois a gente vai pular para o 36. Enquanto você chega lá, quero te dizer que é uma alegria ter você aqui essa noite. Amém. E eu me sinto honrado em poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com você. Para relembrar, nós estamos falando sobre reforma protestante. Nós estamos no mês da reforma, vai ser comemorado no dia 30. 505 anos, dia 31. Nossa, errei por um dia. 31 de outubro. 505 anos da reforma. E é extremamente importante nós entendermos o que de fato foi isso. Que às vezes a gente até tem uma aula lá na escola que fala sobre o que foi esse movimento, mas a gente não presta muita atenção, dorme na aula. Aí acaba não lembrando. Mas é extremamente importante. E nós vimos aqui durante as ministrações a importância desse movimento. Pastor Anderson falou conosco, professor Reverendo Anacleto falou conosco, Marcão falou conosco. Então, já acho que a importância de estudar esse tema já ficou evidente. E nós dividimos as solas, as famosas 5 solas, para que fossem ministradas cada uma por um ministro. Então nós tivemos na abertura o pastor Anderson falando sobre a graça. Queridos, que poderoso é entender sobre a graça. Eu particularmente gosto de interpretar que quando nós entendemos sobre a graça, fica muito mais fácil entender sobre qualquer outra coisa dentro desse ambiente cristão, dentro desse ambiente de renovo, de transformação que nos é apresentado. Porque, veja bem, a vida cristã, ela começa por causa de uma ação de graça de Deus para com as nossas vidas. Até por isso indiquei para o pastor Anderson, e ele aceitou a minha indicação, de que fosse iniciada uma série falando sobre a graça. E a graça é o pilar de qualquer uma das outras solas. Porque uma vida de fé, a gente tem a sola fide, só a fé, somente a fé. Uma vida de fé é uma vida baseada na graça. Uma vida onde eu tenho as Escrituras como preceito básico da minha vida é uma vida baseada na graça. Porque as Escrituras vão ser baseadas na graça de Deus e vão estar nelas. Se você torcer a Bíblia, você vai ver escorrer graça de Deus dela. Cristo, talvez a maior expressão da graça de Deus para com os homens. Ele é a própria graça de Deus encarnada, a personificação da graça de Deus. O ser humano, com uma natureza caída, Deus envia seu Filho para salvar a humanidade dos pecados e das iniquidades. E aí depois a gente tem somente Cristo. Afinal, se somos cristãos, toda a nossa fé tem que ser baseada na pessoa de Jesus Cristo. E o professor Anacleto brilhantemente discorreu a respeito disso e quero te incentivar. Se você não viu, dá um YouTube lá, pesquisa lá no nosso canal e veja a ministração do professor, que foi sensacional. Depois o Marcão falando sobre somente a fé. A Bíblia vai nos dizer: o meu justo viverá pela fé. Esse é o texto base da reforma protestante. E o meu justo viverá pela fé. Pode observar, no dia 31, quando sair aqueles posts da galera publicando, hoje é dia da reforma protestante, vai ter esse texto lá. Em muitos posts. Porque é o texto base. E quando a gente analisa o contexto histórico da reforma protestante, a gente entende o porquê esses 5 pontos são tão importantes.
Já foi falado aqui sobre indulgências. Já foi falado aqui sobre a venda que tinha dentro da igreja, você comprar um pedaço do céu. E eu gosto de observar que é uma coisa que está marcada na história, mas é tão atual. A barganha, a negociata, como Jesus disse nas Escrituras, fazer da casa do meu pai uma casa de negócios. Vem há tanto tempo, parece uma coisa tão retrógrada, mas tão atual e tão evidente, que nós precisamos combater elas com tamanho empenho quanto os nossos irmãos no começo da reforma fizeram. E para começar a entender um pouco sobre o que eu quero falar com vocês hoje, quero falar sobre somente a Escritura e sobre glória somente a Deus. São as duas últimas solas. E para entender sobre as Escrituras e para entender sobre a glória de Deus, nós precisamos começar a entender um conceito de uma coisa que é fundamental dentro do cristianismo: a verdade. João 8,32 vai dizer para nós que "e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará". No versículo 36, a Bíblia vai dizer assim para nós: "Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres". Hoje a gente vive num mundo, e até mesmo dentro das igrejas, ambientes onde querem nos privar de saber a verdade, de saber as verdades da palavra. E isso acontecia naquela época. Não sei se você sabe, mas antigamente, naquela igreja católica primitiva, você não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia, quem tinha acesso era o alto clero, e quando ia ler a Bíblia no culto, lia em latim. Se você entendia ou não, aí era uma questão sua. Imagina você chegando aqui e eu começo a ler em inglês. Você nunca viu inglês na sua vida, você não vai entender nada. Ou seja, aquela verdade tão poderosa não está sendo comunicada a você. E a Bíblia vai me dizer que se eu não conhecer a verdade, eu não serei liberto. Se conhecendo a verdade, ela me liberta, não conhecendo a verdade, eu sou aprisionado. E é justamente essa a intenção: aprisionar, acachapar as pessoas, para que homens possam exercer domínio sobre elas. Nosso Deus exerce domínio sobre nós com a verdade, nos mostrando a verdade, nos proporcionando uma vida diferenciada. Nós não servimos a um tirano, nós servimos a um bom pai, um pai amoroso. Aleluia. Então, nós vemos até dentro da escola, né? Eu que vivo dentro desse ambiente acadêmico, a gente tem aula de filosofia e tem um tema dentro da filosofia que é a epistemologia, que fala sobre a verdade, o conceito de verdade. E o que o mundo vai apresentar para nós? O que é a filosofia, que nada mais é do que o raciocínio humano tentando entender questões complexas? O que vai apresentar para nós como base? Vai apresentar que não existe uma verdade absoluta, que a verdade ela não é absoluta e acaba tornando-se até uma palavra defasada. O que é verdade? Verdade é o que eu quiser, a minha verdade, a sua verdade, o que é verdade? Mas quando a gente analisa as Escrituras, esse conceito de não existe verdade, não existe um jeito certo, não existe uma maneira correta, e o mundo isentando tenta apresentar para a gente, não existe. Porque João 14, versículo 6 vai deixar claro para nós: o Mestre Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um caminho, há uma verdade e há uma vida. E esse caminho, essa verdade, essa vida é Cristo. Até na minha ministração do Rema, eu estava, que a gente fez na segunda, eu, Djalma e a Karen, a gente foi lá na segunda-feira ministrar.
E eu até toquei em alguns pontos do que estou falando com vocês hoje aqui. Porque lá, nós estamos num ambiente onde eles estão nos incentivando a olhar para as Escrituras, entender o que eu posso, entender o que eu tenho direito, entender a nova realidade, como eu devo me portar agora, baseado em olhar para as Escrituras. E eu falei tanto da importância disso, de você estar num lugar que não quer te prender a uma visão deles, mas quer te incentivar a você analisar as Escrituras e, analisando as Escrituras, entender aquilo que você tem direito, entender como você deve se comportar, a maneira de você agir. Perceba que a Bíblia não fala que Jesus é uma das verdades, um dos caminhos, uma das vidas. Não, Ele é a verdade. E se Ele é a verdade e Ele é o caminho, então o caminho que Ele nos apresenta é o verdadeiro. E se Ele é a verdade e Ele é a vida, é o conhecimento e a aceitação dessa verdade que é Ele que me vivifica. Amém. Aí a gente consegue entender de uma maneira muito mais profunda o porquê que o profeta Oséias vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. E fala que porque vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também vos rejeitei. E aí depois, Deus vai trazer uma solução lá no capítulo 6, versículo 3. Vai dizer, então conheçamos e prossigamos em conhecer. E Ele virá como uma chuva que rega a terra. Então qual que é a forma que Deus apresenta para você se livrar da destruição que foi causada pela falta de conhecimento? Conhecer, olha só. Passar a conhecer. E não só conhecer, mas prosseguir em conhecer. Não tem segredo, querido. Crente que não tem conhecimento da verdade padece. E por isso que o povo daquela época da reforma padecia. E Martinho olhou aquilo e falou, está errado isso aí. O povo está padecendo, porque não conhecem as verdades, que as verdades estão sendo escondidas deles. E o que estão sendo apresentadas são crendices. E a gente vive num povo, o povo brasileiro é um povo que gosta de um folclore, gosta de uma coisa meio mística. O povo brasileiro tem essa mania de precisar se apoiar em alguma coisa a mais do que somente a fé. Só a minha fé eterna não é suficiente. Eu preciso de uma água ungida, de um pano que o apóstolo limpou não sei o que, de uma vassoura diferente. O brasileiro tem essa mania péssima. E a galera usa e abusa, né? E o que mais me deixa inconformado é dentro do ambiente de igreja protestante você ter esse tipo de coisa. Porque nós surgimos lutando contra esse tipo de coisa para ter um regresso desse tamanho. Tem igreja protestante que está pior do que igreja católica. Tem padre falando mais verdade do que pastores de certas igrejas. E por que nós chegamos a esse ponto? Porque, mais uma vez, deixar de analisar as Escrituras se tornou comum. A gente tem pessoas, estabelecimentos, com Bíblias abertas no Salmo 23 e aquela Bíblia empoeirada, porque só está aberta lá. Porque conhecimento não é você saber o que é a Bíblia. Conhecimento é você ter entendimento das coisas que nela estão escritas. E quando você tem entendimento, você vive diferente. Crente até o diabo é, né, pastor Anderson? Como a gente até gosta de frisar aqui. O diabo, quando foi tentar Jesus, usou a Bíblia. Mas qual foi a diferença do diabo para Jesus? O diabo usou a Bíblia para tentar. Mas Jesus, ele tinha convicção, ele tinha conhecimento das verdades, e ele respondeu com Bíblia também. E ele venceu a tentação. Lá em João,
capítulo 1. Quero pedir que você abra comigo lá. Nós estamos construindo alguma coisa aqui. Confie em mim. João capítulo 1. Isso que o profeta Oséias, inspirado por Deus, falou no seu livro, é endossado por Jesus lá em Mateus 22, onde ele vai dizer que vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outras versões, vocês pecam por não conhecer as Escrituras e a glória de Deus. Nós estamos falando sobre Escrituras e estamos falando sobre a glória de Deus. Olha lá, João capítulo 1 vai nos trazer uma verdade muito poderosa. Versículos 1 em diante, vamos dizer: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vai comigo para o versículo 14. Aquele que é a palavra, ou seja, aquele daqueles 5 versículos iniciais, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 17: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós sabemos, através desse texto de João tão maravilhoso, tão bonito, tão belo, que Jesus é a própria palavra de Deus. Que no princípio, quando Deus falava e as coisas aconteciam, aquela palavra que era gerada era Cristo em ação, era o Espírito Santo em ação, era a Trindade em ação desde o começo. E agora aquele que é a palavra estava encarnado. E se Jesus é a personificação da palavra e da verdade, a Bíblia, as Escrituras, são a própria palavra em forma de letra. O próprio Cristo, sendo a palavra, sendo a verdade, quando ia ministrar e abria as Escrituras, se referia a elas como palavras do meu Pai. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita durante anos. Pessoas diferentes trabalharam na construção de 66 livros, que juntos, mesmo com pessoas de épocas tão distintas, de classes sociais diferentes, do rei ao pescador, pessoas iletradas e pessoas gabaritadas, escreveram uma história que se completa de maneira coesa. Aonde a Bíblia chega, a cultura do lugar aonde a Bíblia chegou é altamente transformada. Tecnologia evoluiu, o mundo mudou, o tempo passou, mas a Bíblia continua se cumprindo, continua tendo pautas atuais, continua funcionando até os dias de hoje. Uma coisa tão extraordinária como essa não pode ser invenção da cabeça do homem. Não pode ser palavras de meros mortais como nós, mas são palavras do próprio Deus. Na Bíblia nós temos decretos que se cumprem até hoje. Uma pergunta simples que Lutero fez naquele tempo e que nós devemos fazer hoje também é: aonde está escrito na Bíblia que se eu pagar para o padre um dinheiro, eu vou conseguir comprar uma parte no céu? Me mostra lá na Bíblia onde é que está isso. E a resposta deles foi: não tem resposta, mas a gente vai te perseguir agora, que você está falando esse negócio aí. Aonde está na Bíblia que eu preciso comprar osso de apóstolo? Essa foi a pergunta simples de Lutero.
Porque com esse entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que ela é o decreto, ela é o mandamento, ela é o princípio de como eu tenho que andar, ela é a própria palavra de Deus, na palma da minha mão, tão disponível. Por que nós estamos fazendo coisas que vão além do que está escrito aqui? Por que nós não vivemos o que está escrito aqui? Por que a igreja está apresentando coisas a mais para você ser salvo que a Bíblia não apresenta? Oh, aleluia! Por que, queridos? Porque o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem a glória de Deus. Jesus vai dizer lá em João 17:17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra que é a verdade, ela me santifica. Alguém santificado, queridos, é alguém separado, é alguém habilitado para viver uma vida diferente. Você vê pessoas hoje se dizendo cristãs, mas que não vivem de maneira nenhuma diferente. E acha que bater cartão, comprar um negocinho aqui, fazer alguma coisinha, dar aquele famoso jeitinho brasileiro, não funciona com Deus isso. Deus é um Deus de princípios. E esses princípios estão estabelecidos nas Escrituras. E se eu não sigo o princípio, eu não vivo a bênção. Bênção não se compra. Quem disse para os pastores, para muitos dos pastores da atualidade, que você deve cobrar por oração? Se a Bíblia me diz que o que de graça recebeste, de graça dai. Porque aí nós nos esquecemos de um segundo ponto muito importante, que agora é completamente de Deus. Aleluia! O Salmo 62:11. Abra sua Bíblia lá comigo, Salmo 62:11. Olha que verdade poderosa. Peraí. Isso. Salmo 62:11. Vocês chegaram lá comigo? Amém. Glória a Deus. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Uma outra versão vai dizer, a glória pertence a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós podemos oferecer, é por causa da glória de Deus. Outro ponto que Lutero discordava veementemente daquilo que ele estava presenciando naquele mundo era pessoas sendo endeusadas em fazer a obra, por fazer a obra, e muitas vezes fazer com um afinco e ser muito bom naquilo que estava fazendo, mas eram endeusadas por fazer aquilo que só podia ser feito por causa da capacidade divina. Queridos, nós somos abençoados, nós somos totalmente transformados, somos justificados, mas tudo isso se deve pela graça de Deus. Tudo que nós podemos oferecer de bom e daquilo que nós podemos expressar de bom vem do Pai das luzes e que não há sombra de variação. Glória a Deus. Porque o ser humano é passível do erro. Mas o nosso Deus, Ele é bom. E o que há de bom em nós foi enxertado por Ele. Amém. As capacidades que foram dadas a nós foram dadas por Ele. Então, antes de eu ser honrado, eu preciso saber
a honra que eu tenho que dar. Porque antes da honra vem a humildade, e a primeira humildade, a básica que você precisa ter, é de saber que quem é o dono de todas as coisas é Deus. O dono dos dons é Deus, o dono da cura é Deus, o dono da palavra é Deus. Se eu estou pregando e você está achando bonito, o mérito não é meu, o mérito é de Deus, a palavra é dele. Eu só sou um comunicador. Não tem que ter um tratamento de colocar a pessoa no pedestal e fazer uma imagem para ela, por causa dela ter realizado a obra de Deus. Porque a glória é dele. Aleluia. E quantas pregações hoje que nós não ouvimos, onde a glória é para mim. Meu Deus. Quantas vezes nós não vemos os pregadores contemporâneos caindo no mesmo erro? É importantíssimo, queridos, nós entendemos os erros que foram cometidos no passado, para entender como nós chegamos no ponto que nós estamos hoje, para poder fazer alguma coisa diferente lá na frente. O nosso posicionamento vai dizer se lá na frente nós ainda vamos estar precisando bater nos mesmos pontos que Lutero, há 505 anos atrás, precisou bater nas suas 95 teses. Era para a gente estar muito além. Era para a igreja estar muito além. Mas pessoas tentam se utilizar da glória que é de Deus e da palavra que é de Deus para se autopromover. Isso atrapalha o avanço do reino. Porque daí você cria um monte de gente que coloca a fé e a esperança delas em você, e quando você falhar, a esperança e a fé delas que estavam em você se acabou. E você levou meia dúzia para o inferno. Salvação, eu só encontro nele. Glória, eu só encontro nele. Conduta de vida, eu só encontro na palavra dele. Fé só vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas Romanos 10 também vai nos dizer: como ouvirão, se não há quem pregue? Como entenderão, se não há quem os ensine? Então há um papel importantíssimo da nossa parte, de sermos transmissores das verdades que são contidas aqui. Nós precisamos estar nos lugares certos, na hora certa, Aleluia. com a palavra certa para apresentar. Felipe, o evangelista Felipe, ele estava num povoado e o Espírito de Deus o conduziu para o meio do deserto, aonde estava passando um eunuco. Ele estava no momento certo, com a palavra certa, para entregar para aquele homem na hora que ele passou com a carruagem. E aquele homem foi salvo pelo entendimento da palavra. Antes dele ser levado às águas, ele perguntou sobre as coisas que estavam escritas, porque ele estava com um livro, se não me engano, de Isaías aberto. E ele perguntou a respeito daquilo que estava escrito, e Felipe o ensinou a respeito daquilo, e baseado naquilo, ele falou: eu creio nisso que você está falando, eu quero ser batizado. Meu Deus. Esse é o caminho que a Bíblia nos apresenta para a salvação de uma vida. Entender a palavra, entendendo a palavra, crendo na palavra, a salvação é gerada. A palavra expressa o Cristo, e somente Cristo que nós defendemos é expresso nas Escrituras. Eu defendendo a palavra, eu defendo a verdade. Eu defendendo a verdade, eu estou defendendo aquele que é a verdade, que é Cristo. Deus e sua palavra são um. A minha pregação deve contribuir
para o bom propósito de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Nós também sabemos, através de 2 Timóteo, que é desejo de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Sejam salvos, mas também que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para Deus, a sua salvação é tão importante quanto o conhecimento das verdades que Ele tem para você viver nessa nova vida, que Ele tem proposta para você. Reforma protestante tem a ver com isso, tem a ver com novidade de vida. Como eu devo me comportar nessa nova vida? Reconhecer que Cristo é o Senhor e é o Salvador é a parte inicial do processo. Você vê aquele tamanho amor que te encontra e você fala, é isso que eu quero para a minha vida. Agora, viver a vontade do Cristo ressurreto é outros 500, é outro patamar. E não tem atalho. O seu dinheiro, o seu esforço não pode comprar aquilo que só o cumprimento das verdades da Escritura pode te trazer. Há uma maneira certa sim de se fazer as coisas. Há um caminho correto sim a se seguir. Há um preceito básico definido. Aqui é onde eu sempre encontrei as melhores respostas para a minha vida. Aqui foi onde eu encontrei consolo. Na palavra de Deus foi onde eu encontrei, em momentos difíceis da minha vida, a resposta que eu precisava. Lógico, Deus usa pessoas, usa o seu Espírito que habita em mim. Eu posso fazer uma oração e Deus vai me responder? Certamente. Mas a Bíblia é uma resposta. Aleluia. Muitas vezes eu não precisaria que ninguém me dissesse nada, se eu simplesmente estivesse entendendo o que a palavra está comunicando a mim. Veja, pastora, quantas ministrações, quantas orações você já teve que fazer por cura essa semana? Só por cura. Agora, se eu te convidar para abrir sua Bíblia em Isaías 53, onde está escrito que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, o entendimento disso, eu aplico fé nisso que eu estou lendo aqui. Pelas pisaduras de Jesus sou sarado. Então eu sou sarado. E eu começo a viver aquilo que está escrito. Glória e aí eu não preciso nem que a pastora ore. Amém, amém. Estou falando que não é mais para você orar? Quando a pessoa pedir para orar? Não, ora, querido. Porque aí a sua fé vai servir de incentivo para que aquela pessoa também comece a caminhar por fé. O Evangelho é um processo evolucional, onde você vai evoluindo, onde você vai melhorando. A palavra te peneira, a palavra vai te moldando dia após dia. É uma transformação diária na minha forma de pensar, de deixar essa natureza de homem caído para lá, vivendo as minhas atitudes sendo renovadas dia após dia. Aleluia. Verdade. Mas o quanto eu estou querendo isso? Será que eu estou mais interessado nos atalhos? Será que eu quero viver a profecia de verdade? Ou eu quero a profetada que vai me acalentar naquele momento? Aquele negócio você está passando por um momento muito difícil na sua vida. Eu estou vendo. Aquela coisa pronta, aquela coisa que todo mundo já sabe. Pregações que acalentam o seu ego, mas não falam sobre transformação de vida. Sempre vai se apresentar o caminho largo para aqueles que escolheram seguir o caminho estreito. O caminho largo sempre vai se apresentar. Mas lembre-se que você fez uma escolha pelo caminho estreito.
Às vezes não vai ser do jeito mais fácil, mas vai ser do jeito que funciona. A onisciência de Deus a respeito de todas as coisas é impressionante, queridos. Tem até um meme, eu gosto de... Foi a maneira que eu consegui entender a onisciência de Deus. Tem um meme do Doutor Estranho, ali dentro dos Vingadores Ultimato, que eles precisam vencer o Thanos. E aí aparece lá, ele vai em todos os futuros possíveis, aí ele volta e pergunta para ele, e aí? Aí ele fala, eu viajei por 999 milhões de futuros possíveis. E em quantos a gente ganha? 1. Então, o Doutor Estranho ali, ele viajou por todas as possibilidades possíveis e ele sabia qual era a que daria certo para eles terem o resultado de vitória no final. Foi o mais fácil? Não foi. Foi difícil eles vencerem no final. Mas eles venceram. A onisciência de Deus funciona exatamente assim. Ele sabe de todas as coisas que podem ser e todos os desdobramentos que as suas atitudes podem levar. E aí, sabendo de tudo isso, Ele deixou para você o jeito certinho de você fazer para chegar no melhor resultado possível. Todas as vezes que os reis dentro da Bíblia se deixaram subir soberba no seu coração, o reino deles foi a ruína. Enquanto o entendimento de que a glória é aquilo que estava acontecendo dentro do reino era exclusivamente por causa da graça de Deus atuante sobre aquele povo, enquanto essa consciência fazia parte do reinado deles, as coisas iam bem. Quando o eu passou a ser mais importante, as coisas degringolaram. A gente viu o pastor Paulo falando aqui sobre Salomão, um cara que, nossa, acertou demais no começo da vida dele. Mas quando você vai ler o livro da sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, você vai ver que ele termina a vida dele como alguém melancólico, como alguém que decidiu conquistar as coisas na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento. Alguém que vai dizer no final da sua vida que no fim foi como desferir golpes no ar, esforço para nada. Eu não quero, e se depender de mim, vou sempre pregar, para que você não chegue no final da sua vida dizendo que desferiu como se fosse golpes no ar, porque esse é o ano de acertar o alvo. Aleluia! Glória a Deus. E viver o melhor de Deus. Amém. Então, se você tem vivido de uma forma que você fala, meu Deus, acho que eu não estava me preocupando tão única e exclusivamente com a palavra, não estava me preocupando em lembrar que a glória é de Deus e Ele vai conduzir as coisas da maneira que Ele sabe que é a melhor. Hoje é a oportunidade para você mudar isso. Aleluia. A reforma continua acontecendo. Amém. Eu gosto de frisar que o que aconteceu não foi uma revolução protestante, foi uma reforma. Foi uma evolução. Foi levar as coisas para um outro nível de entendimento. Buscar resgatar a simplicidade da palavra. Aleluia. É simples, mas é poderoso. As pessoas, é impressionante, o professor até falou aqui, acha tão simples, é tão simples que eu acho que eu preciso fazer mais coisa para poder merecer. Mas não, é desse jeito aqui. Aleluia. E vivendo isso na integridade, você vai descobrir que não era tão simples assim quanto parecia. Envolve renúncia. Seja reformado você hoje. Aleluia. A reforma protestante continua ardendo nos corações de pessoas como eu e você. Começou com Martinho, começou com Calvino, começou com John Locke, mas hoje essa responsabilidade que esses homens iniciaram está sobre os nossos ombros. Nós estamos sentados nos ombros de gigantes. Nós precisamos continuar alcançando e reformando as vidas. Reforma. Uma coisa que estava
estragada, eu vou reformar. Eu vou trazer de volta a originalidade. Uma coisa que foi deturpada. Uma coisa que iniciou da maneira correta. Mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa. E aquilo saiu do propósito original. Mas eu venho e faço uma reforma. E aquilo volta a ser operante da maneira que era desde o começo. Amém, amém. Assim é com a religião cristã. Assim é com as nossas vidas. Amém. Deus está muito interessado em nos reformar, para que nós sejamos cartas vivas. Eu disse na ministração do Remo, e quero repetir para vocês. Às vezes, a única pregação que alguém vai poder presenciar é a sua vida como carta viva. É as suas ações por onde você passa, as suas ações da sua escola, as suas ações do seu ambiente de trabalho. Se você está sendo um reformado lá, e aí aquela pessoa vai falar, há algo diferente desse estilo de vida que essa pessoa está se propondo a viver, e ela vai querer daquilo. Jesus viu a necessidade que aquela mulher no poço precisava, e ele disse: se você beber da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Aleluia. Ou seja, Jesus sabia da necessidade dela, e Jesus apresentou para ela a oportunidade de ter contato com uma coisa que ia sanar, não só aquela necessidade, mas qualquer necessidade. Isso é a palavra. Glória a Deus. A água viva, jorrando de dentro de nós. Busque conhecer. Oséias 6,3, conhecer e prosseguir em conhecer. Ei, não acho que você conheceu o suficiente, não. Conheça um pouco mais. Amém. Não tem limite. A medida é transbordante. Glória a Deus. É uma fonte inesgotável que vai jorrar de dentro de você. E quando sabem que uma fonte ela sai e ela vai percorrendo e ela vai tomando as outras, vai alcançar as pessoas pelos lugares aonde você passar a verdade da palavra. Se você decidir viver ela. Eu tenho todas as minhas necessidades supridas pela palavra de Deus. Cura eu tenho disponível na palavra de Deus. Somente as Escrituras. Eu não aceito viver abaixo da linha da redenção. Porque eu vivo o que a Bíblia diz que eu posso viver. Pegue sua Bíblia, por favor. Você que está com a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Levanta ela para o alto assim comigo. Diga, essa é a poderosa palavra de Deus. Ela é eficaz. Ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou. E eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia. Essa é a verdade do que as nossas vidas. Amém. Essa é a regra do jogo. Aleluia. Glória a Deus. Somente as Escrituras. Eu amo a palavra de Deus. E eu quero te incentivar a ter esse mesmo amor pela palavra. Glória a Deus. Porque ninguém mais me coloca abaixo daquilo que ela diz que eu posso viver. Aleluia. É o Novo e é o Antigo Testamento. É aquilo que o próprio Pai deixou para nós por escrito, inspirado por homens e mulheres de Deus.